E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu me chamo Amanda e eu estou aqui hoje para começar o nosso curso de redação para particulares, nosso curso de dissertativo argumentativo. Hoje a gente vai focar principalmente no começo mesmo, na análise de como é que funciona a Unifor, como é que funciona a Unicristos. Então, dentro dessas aulas que a gente vai ter nesse curso online, basicamente vocês vão ter blocos onde a gente vai ter aula de gramática, a gente vai ter aula de coesão, de coerência, a gente vai ter aula de tipologia textual, que é a nossa primeira aula, é a aula de hoje. Então, basicamente, gente, como é que a gente vai começar hoje? A gente vai começar falando do básico. Como é que funciona a Unifor, como é que funciona a Unicristos em relação à correção, como é que funciona a divisão dos temas de cada uma, como é que esses temas são abordados. Primeira coisa que vocês têm que pensar é o seguinte: é texto dissertativo argumentativo estilo Enem. A maioria da turma, né, a maior parte da turma, a maior parte dos alunos, vem de um ensino médio inteiro pautado em dissertativo argumentativo Enem, e chega na Unifor, na Unicristos e fica com dúvida, acha que tem um problema nisso, acha que tem problema em se fazer. Não, não tem isso. Se eu fizer assim, tem problema? Não existe, gente. É dissertativo argumentativo Enem. Mesma coisa, na verdade. A gente vê que no caso da Unifor, a correção ela é muito mais tranquila, é uma correção muito mais branda, uma correção muito mais amiga. E na Unicristos a gente já tem uma correção um pouco mais semelhante ao que é o Enem mesmo, tá? Mas é dissertativo argumentativo, como vocês já aprenderam no ensino médio. Amanda, mas eu sou um aluno que terminou o ensino médio há, sei lá, 5 anos atrás. Como é que eu faço essa redação? Como é que eu começo essa redação? Gente, aqui a gente vai aprender do básico, certo? Independente de você ter feito 1000 cursos de redação, independente de você ter feito ou não um ensino médio pautado no dissertativo argumentativo, o nosso curso vai ser voltado às peculiaridades de cada prova, tá? Então, apesar de ser o mesmo gênero textual, cada prova tem suas diferenças em relação à correção, principalmente, certo? Então, a gente vai começar pelo bloco de adequação à tipologia, certo? Acredito que vocês estejam aí vendo a tela maior. Vamos começar com adequação à tipologia textual. Vou marcar aqui. O que é a tipologia argumentativa? O texto argumentativo é um texto onde você vai falar sobre um assunto e argumentar sobre esse assunto. Como é que eu argumento sobre algo? Criando um ponto de vista, certo? Esse é o básico. Você vai argumentar de acordo com um ponto de vista que tem que ser impessoal. Amanda, mas se eu quiser colocar no nós, né, na primeira pessoa do singular, tem problema? Não, problema não tem. O que a gente recomenda é que você não mude de pessoa durante o texto. Você não pode começar a introdução escrevendo deve-se, ou sei lá, vou pensar que devemos, e mudar a pessoa verbal durante o resto do texto. Então, deixar em pessoal, depois voltar para a primeira pessoa do plural. Não tem como, você tem que manter a mesma pessoa no texto todo, tá? Mas lembrando, defender um ponto de vista, certo? O nosso primeiro bloco ele vai ser dividido em interpretação do tema, progressão temática, tangenciamento e abordagem completa, repertório e variação de tipologia e gênero, tá? Explicando para vocês basicamente. Primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai interpretar alguns temas que são cobrados pela Unifor e pela Unicristos. Vamos falar dos temas que são cobrados mais constantemente. Progressão temática, como é que eu faço a progressão dessa minha tese, que é tão importante na introdução. Tangenciamento e abordagem completa. É aquele aluno que está dentro do tema, mas ele não completa o que o tema está pedindo. Repertório sociocultural, todo conhecimento que você tem de mundo, né, o conhecimento que você tem além do texto. E, por fim, variação de tipologia de gênero, certo? Então, a gente vai começar hoje com a interpretação do tema. Espero que vocês tenham entendido. Vamos fazer aqui um resumo básico do que a gente viu, do que eu disse. Dissertativo argumentativo, Enem. Tudo que você aprendeu para Enem, você pode replicar na prova da Unicristos e da Unifor. Agora, é óbvio que o aluno que está se preparando para particulares, ele tem que ter um desempenho mais aguçado, principalmente para a argumentação voltada para a saúde, no caso da Unicristos. No caso da Unifor, ter um domínio de teses filosóficas, de conhecimentos filosóficos, porque podem cair textos abstratos. Então, é dissertativo argumentativo igual a Enem, mas existem peculiaridades de cada vestibular, tá? Outra coisa também importante de ser dita, Amanda, como é que é a correção antes de partir aí para os blocos de aula?
Gente, correção da Unicristos é uma incógnita, ninguém sabe. O que é que eu vejo, né, como uma pessoa aí que está trabalhando aqui em Fortaleza já há bastante tempo nessa área? Eu vejo que é uma correção muito similar ao que é o Enem, certo? Então, eu peço para os alunos continuarem tendo aquele cuidado com a norma padrão, né, norma culta da língua portuguesa. Eu peço para os alunos continuarem tendo um cuidado muito grande com a coesão, com os conectivos interparagrafais, intraparografais. A gente vai ter aula disso futuramente. Na Unicristos, eu acho que é interessante, é de bom tom, é mais seguro para o aluno manter ali aquele nível Enem, né? De tudo pode perder ponto, tá? No caso da Unifor, posso até anotar aqui para vocês. A UC, né, Unicristos, ela tem uma correção mais similar ao Enem. Já a Unifor é mais branda, mais tranquila, mais branda e o C igual a Enem, certo? Então é basicamente isso. A Unifor a gente tem uma correção, a gente pega muito texto da Unifor, aluno que tirou 200, que fechou a prova, e quando a gente vai ver lá, o cara escrevendo Enem tirava 800, 780. Então a gente vê que a Unifor não tem tanto cuidado, talvez, ou não tem não tem uma pureza tão grande ali para a norma padrão, não tem tanta exigência para o repertório como a Unicristos, tá? Amanda, pontuação. Unicristos vale 30, Unifor vale 200. Por que não 150, né? 100 para a Unifor, 50 para a Unicristos? Eu não sei. Me irrita muito essa nota. Não gosto desse número. Acho muito quebrado, né? Por que não 1.000? Por que não 500? 10? Não sei, gente. Não sabemos. Como é que o aluno perde ponto na Unifor? Desses 200 pontos, a cada 2 erros, ele vai perder 10. Amanda, e se eu errar 3 erros, você continua perdendo 10. Você não vai perder 15. Amanda, se eu errar 4 erros, você vai perder 20. Ou seja, você só perde de 2 em 2. Tá? Então você, por exemplo, errei 5 coisas. Vai valer como se você tivesse errado 4. Tá? Então não precisa também ficar contando o erro, porque tem coisa que a Unifor a gente nem conta. Você erra, ele nem vê que você errou, o corretor nem contou, tá? Outra coisa importantíssima, como a gente não sabe a correção da Unicristos, os critérios da Unicristos, a gente tende a pensar basicamente da seguinte forma: a cada 2 erros, o aluno perde 0,5. Ops. Perde 0,5. Eu costumo ser um pouco mais exigente. Então, quando o aluno erra, por exemplo, erro de textualidade, né, de adequação à tipologia, eu costumo tirar 1 ponto. Quando o aluno erra um elemento coesivo, eu tiro meio ponto. Essa regrinha aqui do 0,5 a cada 2 erros, eu só uso para gramática, né? Errou 2 vírgulas, aí eu tiro 0,5. Mas o aluno errou um conectivo, eu tiro só por um conectivo 0,5. Por quê? É preferível que a gente tenha uma correção mais pesada agora e que você saia aqui no curso com uma nota baixa do que você sair aqui no curso com uma nota alta, chegar lá no vestibular e a nota vir baixa. Deu para entender? É melhor que vocês tirem a nota baixa aqui e alta lá do que alta aqui e baixa lá. Tá? A gente tende a ser mais rígido, tá? Vou colocar aqui de maneira mais organizada, certo? Unicristos é mais exigente. Prova valendo 30 pontos. Em tese, a cada 2 erros, você perde 0,5. Mas isso aqui, como eu disse, pode ser bem mais rigoroso. Eu prefiro ser mais rigorosa. Unifor. Menos exigente. Valendo 200 pontos e a cada 2 erros, independente da competência, não existe competência, você pode ter errado um erro de pronome, né, uma colocação pronominal e um conectivo, não importa. 2 erros, sejam eles quais forem, vai perder 10 pontos. Ok, galera. Vocês estão vendo um curso online, então vocês não têm acesso a bate-papo, não é algo síncrono, mas no momento que vocês tiverem alguma dúvida de correção, vocês podem mandar mensagem para mim, meu WhatsApp fica disponível. Quem já foi meu aluno sabe que eu tento ser o mais acessível possível. Então, quando tiver alguma dúvida em relação à pontuação de ambas, pode falar comigo. Ficando claro? Tu tá achando tranquilo? Voltando, vimos aí a questão da pontuação.
Amanda, você falou sobre temas específicos. Qual é a diferença dos temas da Unifor para os temas da Unicristos? E aqui, gente, a gente vai ver. Eu trouxe para vocês um tema da Unicristos e aqui embaixo um tema da Unifor, tá? Para a gente dar uma olhada. Resumindo, a Unicristos para a medicina tende a colocar só temas do eixo saúde. Amanda, isso é regra? É certeza? Não, a 99,9% dos temas são da saúde. O que a gente notou? Que eles estão repetindo. E eles estão repetindo mesmo, na cara de pau. Repetiram aí no último vestibular, se eu não me engano. Eu acho que foi a segunda aplicação, que foi doação. Agora eu não me recordo se foi de órgãos ou se foi de sangue, mas houve repetição, tá? Então é importante que vocês revisem todo e qualquer tema de saúde. Amanda, já caiu cobertura vacinal. Realmente já caiu, mas pode cair de novo. Então, repete ali, é realmente um sistema aí fordista mesmo. Repetir. Fazer redação. Quando a nota vier menor, fazer uma reanálise dessa redação, uma correção de novo com o corretor, né? Você faz ali a primeira redação, corrige, refaz e corrige de novo, para atingir o melhor nível possível, realmente para atingir um grau de excelência satisfatório. Basicamente, o que a gente tem? Unicristos, temas de saúde. Eixo saúde. Amanda, na Unifor. Gente, Unifor cai tudo. Tudo. Mas a gente percebe que a Unifor tende a colocar temas um pouco mais voltados para atualidades. Por exemplo, semestre passado, eu já estava dando aula de... Na verdade, eu dou aulas particulares há bastante tempo. Mas semestre passado, eu fiz algumas apostas, e uma das apostas foi sobre alimentação, né, fome. Foi justamente o tema da Unifor. Por quê? Isso é aleatório? Não. O Brasil voltou para o mapa da fome esse ano. Então, quando você estuda tema para a Unifor, é importante você dar uma olhada o que está acontecendo no Brasil atualmente, o que está acontecendo no mundo, porque a Unifor não precisa colocar o recorte brasileiro. O que está acontecendo no mundo? Rapaz, está tendo ali uma crise voltada para questões territoriais ali no Oriente Médio, guerra Rússia e Ucrânia, aumento do petróleo, alta da inflação, polarização política. Tudo isso é atualidades. E tudo isso pode entrar como tema da Unifor. Amanda, e quando eu falo, por exemplo, de síndrome de burnout, as pessoas estão muito cansadas, usando o Tinder para se relacionar, isso também é atualidades, isso também pode cair. Mas é um tema muito difícil, mas pode cair também. Por isso que a Unifor também trabalha temas abstratos, tá certo? Fazendo aqui um resumo, basicamente, dos temas para cada vestibular, a Unicristos trabalha com eixo saúde, Unifor muito com atualidades, ok? Além disso, é importante que vocês percebam os recortes. A gente tem 4 tipos de tema. A gente tem os temas problemáticos. A gente tem os temas abstratos. Os temas polêmicos e os temas virtuosos. Isso aqui eu aprendi, virtuosos. Quando eu tinha a idade de muitos alunos, né? 18, 19 anos, 17. Isso aqui ajuda muito, tá? Cada tipo de tema é trabalhado de uma forma diferente. O que são os temas problemáticos? São aqueles temas que já apresentam um problema de cara. Como é o exemplo desse tema da Unicristos, né? O tema tem aí, deixa eu marcar para vocês, o combate à atuação de falsos médicos como dever político e social no Brasil. Eu já tenho problema. Existe aí uma atuação de falsos médicos no Brasil, é algo que não tem como eu ver algo positivo, certo? Amanda, mas tem aí o combate. O combate é o que seria feito de bom. Combater essa atuação de falsos médicos é uma coisa positiva. Percebam, esse tema apresenta um problema, mas o recorte dele é virtuoso. É algo positivo. O aluno ele não pode só falar da atuação dos falsos médicos, ele teria que falar do combate. O combate é algo positivo, mas esse combate não é feito. Tá? Então, esse é um tema virtuoso, é um tema que apresenta uma característica positiva. O problemático ele já apresenta um problema. Eu vou dar um exemplo de problemático. Chegou na prova e o tema é violência contra a mulher no século XXI.
é a violência contra a mulher. Não tem nada positivo, é um problema de cara. É um tema problemático. Agora, se for a importância de combater a violência contra a mulher, é um tema virtuoso. Você tem que falar da importância, do que é bom. Do que é bom, no caso, que é bom combater essa violência. Mas isso não é combatido, né? Essa importância não é devidamente dada. Então, resumindo, temas problemáticos apresentam aí um problema de cara dentro do eixo, temas virtuosos, uma característica positiva, a importância, a necessidade, pontos positivos, né? Como é o caso aí, o combater é algo bom, da atuação de falsos médicos. Aí isso que é problemático, mas o tema ele coloca o combate, é algo positivo. Como é que o aluno vai argumentar nesse texto? Ele vai falar que falta um combate realmente enfrente o problema de cara, que resolve o problema, certo? Temas abstratos, importantes aqui para a Unifor. São temas que não têm exatamente uma concretude. Exemplo, relacionamento líquido. Para mim, isso pode ser um problema, para você não. Você pode ser muito feliz usando Tinder, saindo com 20 caras, saindo com 20 meninas, enfim, saindo com 20 pessoas, beijando 1000 bocas. Você pode ser muito feliz. Eu posso não ser. É algo abstrato, não é algo concreto, tá? Então, o tema abstrato, ele traz realmente uma abstração, algo que não é palpável. As próprias doenças como burnout, né, síndrome do pânico, elas são abstratas, tá? Mas aí, isso dá para contextualizar como problemático. Vamos já falar disso quando a gente for analisar a Unifor. Talvez não nessa aula, talvez agora não dê tempo e fique para a próxima. Mas, basicamente, o tema abstrato não é aquele tema concreto. Quando você fala da atuação de falsos médicos, isso é um crime. É um crime, inclusive, se eu não me engano, de esfera federal. Eu acho que está na Constituição, tenho quase certeza. Se eu não me engano, é até um dos repertórios. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é. É isso mesmo. Código Penal, né? Não está na Constituição, está no Código Penal. Mas voltando, não é concreto, não vai dar cadeia a alguém, por exemplo. Mas é algo que faz parte ali da sociedade e pode causar uma situação conflituosa, pode causar um problema, tá? Outros temas abstratos que podem cair, já caiu na Unifor, inclusive, é procura da felicidade, a importância dos relacionamentos familiares. Tudo isso é abstrato, porque não é regra, né? Não tá na lei, não é uma coisa preto no branco, tá? Como é que eu trabalho temas abstratos? Você vai pegar a abstração e da abstração você vai tirar algo concreto. Exemplo, falamos agora dos relacionamentos líquidos do Tinder. Você pode ser muito feliz usando o Tinder, mas eu sou uma pessoa que não consigo me apegar, eu tô me tornando uma pessoa ansiosa porque eu saio com várias pessoas diferentes, não me apego a ninguém. Fico mal porque eu vejo os meus amigos entrando em relacionamentos e não consigo me apegar, não consigo entrar num relacionamento que dê certo. Isso é a abstração, mas a partir do momento que isso começa a afetar a minha vida social e principalmente a minha saúde mental, isso se torna um problema de saúde pública. A partir do momento que a gente tem uma sociedade, exemplo, muito cansada, sociedade do cansaço, né? A tese do Byung-Chul Han. É algo abstrato, todo mundo vive cansado, e aí? Como é que eu vou escrever um texto sobre sociedade do cansaço? Falando sobre a consequência da sociedade do cansaço, que é a síndrome de burnout. As pessoas estão tão cansadas que estão tendo sérias questões mentais, desenvolvendo, inclusive, algumas doenças, alguns transtornos por causa disso. E aí entra o governo, sociedade, iniciativa privada, para tentar solucionar esse problema que deixou de sair do campo abstrato para ir para o campo concreto, certo? Amanda, temas polêmicos. É só falar de lado esquerdo e lado direito? Não. Tema polêmico é todo aquele tema que tem dois posicionamentos e não exatamente um está certo e outro está errado. Como assim? Vou dar um exemplo assim que inclusive não é tão polêmico na nossa sociedade, o homeschooling. O ato do aluno estudar em casa, né? Ele não ir para o colégio, ele fica em casa e é orientado ali pelos pais, por professores particulares. Tem gente que é a favor do homeschooling, tem gente que é contra, tem gente que acha que realmente o filho poderia estudar em casa e tem gente que acha que não, que o filho precisa ter um convívio social dentro de uma instituição como a escola. Nos temas polêmicos, é importantíssimo que você saiba um posicionamento bem definido. Amanda, então aí é que entra tema como aborto, tema como porte de armas, legalização de drogas como a maconha. Sim, são temas polêmicos,
porque divide a opinião pública fica dividida, e não exatamente só tem pontos positivos e só tem pontos negativos em cada um deles. Por isso que eles se tornam polêmicos, porque eles precisam de uma discussão um pouco mais aprofundada. Cai tema polêmico na Unicristos? Não, nunca caiu. Cai tema polêmico na Unifor? Gente, eu não lembro de um tema polêmico da Unifor dos últimos 10 anos pra cá. Eu já vi tema polêmico cair na UES, mas a UES não é nosso foco, tá? E não é nem muito menos. Então, pode descartar o tema polêmico. Revisando, temas problemáticos caem nos dois. Temas abstratos caem muito na Unifor. E tema virtuoso pode cair nos dois também, mas costuma cair mais na Unicristos. Ok? Temos quanto tempo de gravação? 21. 21 minutos? Eita, já? Então, galera, basicamente, a gente tem essa divisão de 4 tipos de tema. E desses 4 tipos de tema, tô apagando aqui para poder, na próxima aula, já tá tudo mais limpinho. E na próxima aula a gente vai para a divisão... Divisão não, corta essa parte. Eu vou começar do zero, viu? Ok. Então, galera, basicamente, a gente viu esses 4 tipos de temas que podem cair. Excluímos a possibilidade do tema polêmico. O tema polêmico, ele não costuma cair. Foquem nos temas problemáticos, nos temas virtuosos e nos temas abstratos, principalmente quem vai fazer Unifor. Cara, na Unifor cai umas viagens, às vezes não tem nem tema, só tem um texto e você tem que interpretar o texto. Então, a gente viu essas 4 divisões. 3 caem, uma não costuma cair, que é o problemático. A gente viu a diferença de correção de uma para outra, certo? E a gente viu o que o aluno tem que focar. Agora, o mais importante, você tem que finalizar essa aula sabendo disso. Redação é critério de desempate. Você não pode deixar para fazer a sua redação no tempo que sobra, tá? A gente tem aqui um acompanhamento de um curso que é online, que você tem como ver essas aulas quantas vezes você quiser. Você tem como falar comigo no WhatsApp e a gente vai ter um acompanhamento ao vivo, né? Como eu falei. Talvez a gente consiga fazer isso no presencial, talvez a gente faça pelo Meet, mas o que eu quero dizer para você? Gente, tem que praticar. Redação é critério de desempate. Não pode ser um texto feito de maneira rápida, não. Tem que ter ali alguma técnica, alguma estratégia, porque tanto na Unifor quanto na Unicristos a redação é fundamental. Dos 30 pontos da Unicristos, você precisa tirar ali 27, certo? Na Unifor, como eu disse, é critério de desempate. Você e um amiguinho fizeram a mesma quantidade de questões. Passa quem tem a nota da redação maior, certo? Amanda, mais a nota de nós dois foi a mesma da redação. Aí vai para linguagens. Então, diferente de outros vestibulares, nas particulares a gente vê que o português, a redação, mas o português mesmo, a literatura, a gramática, a interpretação, tem uma importância muito grande, certo? Então, quero que vocês finalizem essa aula sabendo isso. Eu preciso realmente praticar a redação para as duas. Na Unifor, eu sei que o erro gramatical ele não conta tanto, mas eu sei que eu preciso de uma argumentação bem fundamentada. E se cair um tema abstrato, eu tenho que saber mais ainda. Por isso é importante se manter sempre bem informado. Por isso que é importante ter um domínio de atualidades para a Unifor. Na Unicristos, eu já tenho que ter um domínio absurdo de temas de saúde e praticar a repetição mesmo. Sistema Fordista, toda semana lá, 2 redações sobre saúde para a Unicristos. Ok, gente, próxima aula a gente vai para a interpretação desses temas de maneira mais aguçada, de maneira mais detalhada. E a gente volta na próxima aula falando sobre isso, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima.